Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Um dia lindo, um dia maravilhoso em que o Espírito Santo nos conduziu aqui para estarmos cantando, adorando e celebrando a bondade e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Antes de nós darmos continuidade à nossa série de mensagens sobre calma, uma vida no ritmo da graça e não no ritmo da pressa, eu tenho alguns avisos que são muito preciosos aqui para esse momento. Então, o primeiro aviso para a comunidade é sobre uma das programações que acontece anualmente na nossa igreja, que é a Festa Caipira, que quem vai falar sobre a Festa Caipira é o nosso diácono Matheus Klein, que está elegantemente vestido para dar esse aviso. O microfone. Bom dia, irmãos, tudo bem? Um aviso muito bom, que eu acho que já fica aguardando, né? Que é o aviso da nossa Festa Caipira. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Ela acontece exatamente dia 19 de julho, salvo engano, se não esse sábado próximo já. Então, já está aí, às 18 horas, aqui na igreja mesmo. Como nos outros anos, é importante, muito, muito importante, que você faça a sua inscrição pelo formulário. A hora que eu descer aqui, a gente já vai postar no Instagram, tanto nos stories quanto na bio do Instagram ali, o formulário para você se inscrever. Você coloca o seu nome, quantas pessoas da sua família vão vir acima dos 10 anos e quantos abaixo dos 10 anos. Tudo lá está muito bem explicadinho. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo, enfim, com o pessoal mais jovem aí que entende dessas coisas. Esse ano a gente está com uma campanha bem legal, que a gente não vai cobrar ingresso para entrar, né, como foi nos outros anos, mas a gente convida, até pede para a igreja, trazer 1 litro de leite por pessoa. Esse leite vai ser doado para a BID, né, que é uma instituição de confiança aqui da cidade, que a gente já fez várias campanhas com eles. E aí, um exemplo, se a igreja arrecadar 100 litros de leite, a igreja vai doar mais 100, então a doação vai ser dobrada. Então, isso para abençoar lá, eles estão precisando desse recurso. E um aviso, assim, que fique claro, quem está aqui está mais do que convidado para a nossa festa. Mas a organização pediu para a gente comunicar que, infelizmente, por uma questão estrutural, que a gente tem aqui de limitações estruturais, a gente não é uma festa aberta para toda a cidade, por assim dizer, né? Então, enfim, irmãos, vocês conhecem, a gente tem uma limitaçãozinha estrutural, até de espaço aqui. Então, é uma festa, dá para dizer que não é tanto voltado para o evangelístico, mas mais para a nossa comunhão aqui dos irmãos. Mas se você é visitante, você está aqui, você está, obviamente, muito mais que convidado, a gente é nosso convidado de honra para estar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. Só confirmando, né, Matheus, é dia 19. Dia 19 de julho, 18 horas, aqui na igreja. Não é esse sábado, que é dia 12, é o outro dia 19. Você que já participou da nossa festa caipira, você está esperando com muita expectativa, porque é sempre muito bom, né? Sua memória ali gastronômica já está lembrando do chá de amendoim da Tati, do bolo de milho da Suzy, né? Teremos tudo isso e muito mais, né? Agora a gente vai ter, né? Cadê a Tati? A gente nem combinou. Agora vai ter chá de amendoim, o pastor falou, né? Então a gente aguarda você todos juntos aqui nesse momento de comunhão. Eu quero ainda, nesse momento, ceder a palavra para o nosso presbítero Onofre Muniz, convidar o nosso presbítero Onofre para que venha aqui à frente. Ele tem uma breve palavra para a Igreja Presbiteriana do Parque. Por favor, meu presbítero. O senhor vai subir direto, né? Eu sempre indico pelas escadas, mas deixa eu pegar um microfone para Vossa Senhoria. Azul. Irmãos, eu pedi 2 minutos para o pastor, não posso passar disso. Eu queria, na verdade, uma palavra de agradecimento. Agradecimento primeiro a Deus, porque 50 dias atrás eu fui acometido de um problema no fígado, depois no pâncreas, que depois se generalizou, e tive de 20 dias também no hospital. Eu quero agradecer muito a Deus, porque graças a Ele, a sua misericórdia, ao seu amor,
hoje eu estou aqui. Amém. Agradecendo a Ele publicamente, como o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os teus benefícios? Que darei ao Senhor? Agradecer publicamente, na presença de toda a congregação. Então, eu quero agradecer a Deus pelo fato de estar aqui. Agradecer a minha esposa que está ali, que tanto correu em prol de mim, e a igreja toda. Vocês, irmãos, fizeram uma coisa muito importante. Vocês me fizeram amar vocês mais do que eu posso, na verdade. Cada um de vocês estiveram no hospital me ajudando. Eu não posso citar nomes, porque senão eu vou eventualmente omitir algum. Então, eu não quero citar nome, mas todos, indistintamente, estiveram lá me vendo, acompanhando, levando ao hospital, trazendo do hospital, com todo carinho, com toda atenção. Então, eu quero agradecer a vocês todos, porque a igreja foi uma igreja maravilhosa e tocou meu coração. Agora não tem jeito, né? Eu amo vocês mais do que já amava. Então, a gente continua nos amando até que Deus nos dê a oportunidade e o privilégio de podermos gozar da nossa companhia mútua. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado. Amém. Fica aqui. Eu quero aproveitar esse momento, convidar a igreja para que se colocar em pé. Nós vamos orar pela vida do Onofre, em gratidão a Deus pela vida desse servo, que no momento em que passou uma dificuldade de saúde, nós vimos o movimento da igreja e não somente o senhor Onofre, mas nós fomos edificados pela comunhão em Cristo Jesus, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. E assim a gente viu a palavra de Deus sendo cumprida, que há vida, há comunhão no momento de festa caipira e de churrasco. E há momentos de vida e de comunhão quando os nossos irmãos estão passando ali por tribulações e a gente pode ser consolo, a gente pode ser apoio, a gente pode ser sustento. Então, como pastor da Igreja Presbiteriana do Parque, eu também compartilho dessa alegria, presbítero Onofre, por ver a igreja em movimento, a igreja orando, a igreja visitando, a igreja agindo e fazendo coisas maravilhosas das quais a gente nem pensou. Então, existe um símbolo muito bonito na igreja primitiva, que quando você, corporalmente, em louvor e adoração, demonstra que deseja que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida de alguém, as pessoas, então, colocavam suas mãos em direção à pessoa. Então, eu quero te convidar, você, Igreja Presbiteriana do Parque, para estender as mãos aqui em direção à vida do presbítero Onofre, enquanto nós oramos. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua cura, pelo Teu sustento, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, que é refletido na vida do Teu povo, da Tua igreja, onde nós pudemos perceber que nós somos parte de um corpo, onde pertencemos a Cristo Jesus como cabeça e somos apenas membros diversos e que precisamos uns dos outros e juntos precisamos do amor, da graça de Cristo Jesus. Hoje os nossos corações se alegram porque o Senhor derramou cura sobre a vida do Teu servo Onofre. O Senhor derramou a graça plena e abundante, restaurativa sobre a vida desse presbítero. Obrigado porque Ele é bênção sobre a igreja que é Tua. Obrigado porque Ele é bênção sobre as nossas vidas. E nós te louvamos, Pai, porque o coração dele te pertence. E hoje, nessa manhã, ele, impulsionado pelo Teu Santo Espírito, veio publicamente agradecer o Teu nome, porque nós dependemos e somos totalmente sustentados pelo Senhor. Não é o nosso nome, mas é o Teu nome que nós glorificamos com alegria. Continua, Senhor, sustentando a vida do presbítero Onofre, da sua família e da grande família da fé, Igreja Presbiteriana do Parque, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Onofre. Receba meu abraço aqui, como o abraço da Igreja Presbiteriana do Parque. A igreja pode se sentar.
Mais uma vez, bom dia, irmãos e irmãs. Que a maravilhosa graça de Jesus nos acompanhe hoje e sempre numa jornada calma, serena e tranquila. É sobre esse ritmo precioso de calma, de serenidade, da qual essa série de mensagens tem mexido comigo, porque quem me conhece, vocês me conhecem, eu não sou calmo, eu não sou desacelerado, eu sou ligado a um 330. Então tem sido um desafio essa série a começar no meu coração sobre esse tema tão precioso, calma. A vida não no meu ritmo, não no ritmo da sociedade, mas no ritmo da graça do nosso Salvador sem pressa, Cristo Jesus. Eu te convido a abrir o texto bíblico no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Enquanto nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas 4, capítulo 1, verso 13, eu vou pedir para minha esposa me ajude aqui, por favor. Em Indaiatuba não faz frio. A gente torce o ano todo para colocar uma jaqueta um dia, mas não tem jeito, aqui é calor, então, obrigado, esposa. Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, lá no Salmo 91, dos versos 11 e 12, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado, Pai, por essa manhã tão linda. Obrigado porque, ao olharmos para esse dia que nasceu, somos lembrados pelo Teu Santo Espírito que as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. E agora nós estamos diante da Tua palavra, de um momento específico na vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E pedimos, Santo Espírito de Deus, que é poder sobre a igreja, sopra sobre a nossa mente, sopra sobre os nossos corações, trazendo a calma que vem do Senhor, o ritmo que vem do Senhor, para que saiamos daqui cheios do Teu Espírito, como Cristo Jesus viveu, cheio do Teu Espírito. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Deixe-me contar uma ilustração. No passado, bem passado, houve um rei que teve um conselheiro muito sábio e muito fiel. Aquele conselheiro era tão sábio e tão fiel que ele tinha a resposta certa para qualquer situação. Então o rei tudo consultava esse grande conselheiro e por conta disso, o rei tinha uma paz e o reino prosperava sobre os conselhos desse mestre, desse conselheiro. Numa certa ocasião, por exemplo, o rei se viu diante de uma situação de batalha e tal conselheiro salvou a vida desse rei, falando assim, sai daqui por um certo momento e vá para uma outra região. E salvou a vida do rei e, consequentemente, salvou a vida do reino. Agora, esse rei está numa outra batalha, diante de um exército tão grande, que é como se fosse as areias na praia, né? Areia na praia. Então, o conselheiro, ele vai consultar o conselheiro, só que o conselheiro não está lá.
E aí ele olha aquele exército tão grande como a areia do mar, o conselheiro não está lá, só que o conselheiro tinha falado para ele: rei, fica tranquilo, fica calmo, que eu vou chegar em 7 dias para trazer orientações. O rei aguardou até o 7º dia, só que seu exército ficou com tanto medo, que começou a fugir, cada um para um canto, a desertar. E nada do conselheiro chegar. E o exército inimigo diante do rei, e o exército do rei diminuindo. E cadê o conselheiro? E cadê o conselheiro? E o tempo vai passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º dia. E o rei desesperado, angustiado, num nível de estresse, preocupante, frustrado, indignado, porque o conselheiro não chegou. Algo precisa ser feito. E agora? É agora ou nunca. Eu tenho que fazer algo. O conselheiro vai se atrasar. Então o rei toma uma atitude. O que ele faz? Ele pensa: eu vou sacrificar um animal ao Senhor e vou buscar a orientação direto do Eterno. Nesse instante, chega o seu conselheiro. O nome do conselheiro? Samuel. O profeta Samuel, que pergunta ao rei, que rei? Rei Saul. O que você está fazendo? Não, eu achei que o senhor não ia chegar e tal, e o senhor chegou aqui bem agora. Eu faço sacrifícios. Eu sou sacerdote. Existem sacrifícios pela manhã, existem sacrifícios pela tarde. Eu sou direcionado pela voz de Deus. Porque você foi apressado, você cometeu um grande erro, você caiu na tentação da pressa em relação aos planos de Deus, e isso agora terá uma consequência. Os seus dias como rei de Israel estão contados. Essa ilustração você pode encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Uma história interessante, que aconteceu lá atrás, mas que acontece às vezes com CEOs, diretores, gerentes, que estão preocupados com metas, com ações, com negócios. Tem que fechar esse negócio aqui, eu tenho que fazer uma transação gigante aqui, e a pressa pode distorcer a nossa capacidade espiritual de buscar antes a voz do Senhor. Amigos e amigas, agir na pressa, mergulhado em ansiedade, tem um preço altíssimo. Nós vimos aqui com essa ilustração do rei Saul. Conversamos em encontros anteriores, se você está aqui pela primeira vez, no YouTube, Igreja Presbiteriana do Parque, você vai encontrar as outras mensagens dessa série sobre calma. Nós falamos sobre a pressão cultural em relação à tomada de decisões rápidas. Né? O sucesso está em ser ocupado, o sucesso está em você tomar mais decisões, porém essa pressa não reflete a vida de Jesus. Essa pressa não reflete o direcionamento de Cristo Jesus, o nosso Salvador sem pressa. Jesus foi engajado, sim. Jesus foi ativo em sua missão, mas nunca Jesus reagiu impulsivamente. Jesus nunca tomou uma direção fundamentada na pressa, ou como se a graça devesse ser obtida numa perspectiva apressada do tipo, é agora ou nunca. Mesmo nos momentos mais contundentes, Jesus fazia o oposto. Ele se retirava para orar. Aliás, esse é o tema da nossa mensagem. Agora ou nunca. Calma para resistirmos à tentação. Nós lemos Lucas capítulo 4, e o primeiro verso que lemos nos informa que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, numa jornada de 40 dias para ser tentado pelo diabo. Isso é interessante porque antes dessa jornada de 40 dias, Jesus estava numa fase de preparação de 30 anos para iniciar o ministério dele agora, somente agora. Aí você pode levantar questões assim do tipo, mas conta-se todo o tempo, ele era uma criança e tal. Ok, você pode levantar isso em consideração, mas com 12 anos ele já ensinava os mestres sobre a lei de Deus. Mas ao longo de toda a sua adolescência, ele se preparou para agora iniciar o seu ministério. E ele é direcionado ao deserto. Isso é muito interessante, porque a primeira lição que a gente retira agora, dessa temática agora ou nunca, é que essa pressa do eu tenho que fazer isso agora, eu não posso perder essa chance, ou como diz lá em Itapetininga, né, cavalo selado não passa 2 vezes na vida, então é agora ou nunca, você tem que ir, você tem que agarrar. Só que muitas vezes os caminhos de Deus não são os nossos caminhos.
E aí você faz uma primeira reflexão. Isso, de fato, é uma oportunidade divina ou eu estou caindo na minha tentação da pressa? Se a gente não fazer essa reflexão, nós somos engolidos pela tentação da pressa. É claro que ninguém quer ser conduzido ao deserto. Quem que quer ser conduzido ao deserto? Nós queremos ser conduzidos ao que o Salmo diz, às águas calmas e tranquilas. Mas o mesmo Deus que nos conduz às águas calmas e tranquilas é o Deus que nos conduz a períodos de deserto. E Jesus é conduzido pelo Espírito e lá ele é tentado pelo diabo a se apressar. Perceba que o diabo tenta Jesus a ele tomar reações impulsivas fundamentadas na pressa. Sim, o diabo usa 3 estratégias para provocar em Jesus uma reação apressada, aquela reação impensada, fazer Jesus, Jesus, é agora ou nunca, você não tem tempo, você não pode, você tem que sair dessa questão de jejum e de oração, você tem que agir agora. E as respostas de Jesus vão nos ensinar hoje como nós podemos resistir a essas tentações da decisão apressada. Vamos à primeira tentação? Pegue o que você precisa. O versículo 3 diz, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. O diabo começa dizendo se. Na verdade, essa é uma estratégia antiga, o diabo não muda, é sempre essa estratégia se. Diante das promessas sólidas de Deus, ele vai colocar dúvida. Ele vai falar se, sempre semeando dúvidas e incertezas na tentativa de, você está satisfeito em Deus? Você está calmo, sereno e tranquilo na promessa de Deus? O diabo vai tentar tirar a sua paz. E ele vai colocar dúvida, será que é mesmo isso que Deus falou? Será que é mesmo isso que você é diante de Deus? Será que você não pode tomar uma outra direção? Você não está com fome, Jesus? Você não é filho de Deus? Se você não é filho de Deus, você não pode comer um pãozinho? Perceba como ele coloca em questão. Ou seja, por que você não pega e resolve tudo agora? Jesus, por que você não resolve a sua situação? Essa é a tentação do diabo que ele lança em Jesus e continua lançando sobre as nossas vidas hoje. A tentativa de nos fisgar pela pressa. Vai, pegue. Não demore, é agora ou nunca. Como assim? Você está esperando a provisão de Deus? Por que você não faz isso agora? A chance está aí, não vai perder essa chance. Irmãos e irmãs, o diabo usa essa estratégia desde que o mundo é mundo. Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, nós lembramos daquela narrativa. O que ele lançou para aquele casal, Adão e Eva? O prazer, a tentação, a isca deles serem como Deus se eles comessem o fruto proibido. Vocês não são criação de Deus? Será que foi isso que disse? Por que vocês não comem? Vocês serão como ele. Adão e Eva caíram nessa tentação e romperam aí o relacionamento com Deus. Isso é o estado de pecado. Isso que a doutrina bíblica chama de pecado. Né? Às vezes a gente confunde pecado com ações pecaminosas. Né? O ato de mentir, roubar, matar, destruir, enganar, são atos pecaminosos que são consequência de um estado de desconexão com Deus. Esse estado de desconexão é o que nós chamamos de pecado na Bíblia. Uma pessoa desconectada de Deus, ela vai seguir o seu coração pecaminoso. E essa é a má notícia da humanidade. Nós rompemos esse relacionamento com Deus. Nós entramos nesse estado de pecado. Perceba que o pecado entrou no mundo através de uma tentação que mexeu com a pressa. Eu estava encerrando o semestre no seminário e estávamos falando sobre os pilares da cosmovisão cristã, né? Criação, queda e redenção. E na criação eu lancei para os alunos, é interessante como a serpente está lá no jardim misteriosamente, sem uma explicação, porque o pecado só entra quando a humanidade desobedece a Deus. Por alguma razão inexplicável e misteriosa, a serpente está lá. Mas o pecado ainda não. O pecado entra na desobediência. O pecado entra por um homem. Por isso a salvação entra por outro homem. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então perceba que essa tentação mexe com a pressa. Impulsiona aquela ideia mentirosa. Guarde isso, é uma ideia mentirosa. Eu preciso pegar o que eu quero agora, pois talvez eu nunca mais tenha essa chance.
Gente, eu não estou dizendo que não exista oportunidades das quais nós precisamos ter a sensibilidade de agarrá-las. Não é esse o ponto. Existe. O ponto é, você tem a direção de que essa oportunidade é divina, ou você está fazendo isso de uma regra, essa tentação da pressa, uma regra para a sua vida. Eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu não posso perder essa chance. É agora ou nunca. Porque nós precisamos tomar o cuidado, pois embora o diabo não seja tão criativo assim, ele sempre vai lançar as mesmas estratégias, essa tentação comum é uma grande armadilha para nós hoje. Vivemos num mundo agitado, estamos inseridos numa cultura apressada, a nossa cultura é consumista, compre, 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 vá. Aí vem aquela tentação numa equação de soma que é desse tipo, né? Ter, possuir mais, o quanto antes é igual viver mais. As pessoas acham que não, quanto mais eu tiver, e o quanto antes eu vou viver mais. Essa é a isca do diabo. Pegue o que você precisa, vai lá, compre, entre nessa parcelinha de 10 vezes sem juros. Não perca essa chance, porque agora, no dia 7/7, vai ter uma promoção incrível, melhor que a Black Friday. Aí você está lá no grupo de WhatsApp do Urubu das Promoções, você está lá no grupo do Telegram, de alguém que fica garimpando, e tudo que aparece para você, é agora ou nunca, eu não posso perder essa oportunidade. Afinal, se você é filho do rei, viva como se você fosse um princeso e uma princesa. O princeso foi intencional, tá, irmãos? Professoras de letras aqui, professores, não se assustem, foi intencional. Mas sabe, eu sou filho do rei, eu tenho que comprar, eu não posso perder essa chance. Vou tomar posse. Como Jesus responde? Nós temos que olhar para as palavras de Jesus. Como é que ele responde? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. A resposta de Jesus nos lembra que a vida, a verdadeira vida, é muito mais do que qualquer coisa que a gente consome aqui na terra. E se vivemos uma realidade eterna, não precisamos de pressa. Pressa não combina com eternidade. Como é que você vai viver apressado na eternidade? Pois somos de fato verdadeiramente vivos quando permanecemos em Deus, quando nós somos sustentados por Deus, quando nós somos, o que Jesus está falando, nutridos, alimentados pelo próprio Deus. Quando percebemos e permanecemos em Deus, recebemos o pão diário que sustenta as nossas vidas. É maravilhoso a maneira como Deus cuida de nós com o pão diário, para gerar dependência, confiança, o permanecer em Deus. Você já parou para pensar? Deus nos manda o pão diário. Ele não manda a sacolinha de pão Puma semanal. Por mais que você desejasse isso, não é muito mais fácil? Deus manda o da semana, é pão diário. É pão diário. Não deixe que o diabo te apresse em nada. Permaneça em Deus. A segunda tentação é essa. É sobre tomar o controle. O versículo 5 vai dizer, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. É interessante que me foram dados, eu posso dar a quem eu quiser, foi dado por quem? Pelo próprio Deus. O diabo não faz nada fora da soberania de Deus, mas ele usa isso para tentar distorcer Cristo Jesus. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, Jesus, imagina o diálogo ali. O senhor conhece as Escrituras, né? O senhor já até ensinou alguns mestres e líderes, quando você era ainda criança e tal. Me parece que o Senhor veio anunciar o reino de Deus, correto, Jesus? Ora, eu posso fazer com que todos os meus reinos aqui, que eu tomei por rebelião, eu entregue para o Senhor aqui agora. Inclusive toda a autoridade sobre eles, é só assim... Não vou pedir nada demais, é só você me adorar. Que tal? O que está por trás dessas palavras do diabo? Eu entrego para você sem sofrimento. Eu entrego para você sem caminho das pedras. Para que esperar, Jesus? Para que lidar com esse povinho aí que vai te rejeitar? Para que cruz, Jesus? A autoridade e o poder pode ser tomado porque eu tomei através do pecado, eu posso entregar para você. Essa é a proposta do diabo. E aqui está a isca da tentação. Poder e influência brilham os nossos olhos.
Só que a autoridade verdadeira nunca é tomada. Ela é uma dádiva, uma bênção de Deus, porque toda autoridade está sobre Deus e é Ele quem dá a autoridade. Só que o diabo, ele vai nos tentar pela isca da pressa. Existe um jeito mais rápido de ser influente, um jeito mais rápido de ter o poder, um jeito mais rápido, um caminho na sua empresa para você ter status, um caminho na sua área acadêmica para você ter ali mais seguidores, mais cargos, um caminho no Instagram para você ser famosinho. Qual o preço? Deixar de adorar a Deus para adorar o diabo. Esse é o preço. E aí quando a gente lê isso, né, deixar de adorar a Deus para adorar o diabo, aí a gente já levanta a guarda, né, na defensiva, afinal todo mundo aqui é cristão, ok? Nossa, pastor, eu jamais faria isso. Onde já se viu adorar o diabo? Nossa, tá, coisa doida. Mas nós fazemos isso quando buscamos os reinos desse mundo. Se esses reinos desse mundo são de Satanás, quando eu deixo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar sobre a minha vida e caio nesses reinos do mundo, eu estou em idolatria e eu estou dando espaço para que os reinos do diabo reinem sobre a minha vida. Fazemos isso quando tomamos o controle pelas nossas próprias forças e não pela dádiva de Deus. Fazemos isso quando queremos a nossa glória, o nosso eu e não a glória de Deus. Afinal, o próprio Jesus depois vai nos ensinar que não tem como servir dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. Por isso, Jesus responde para Satanás nesse texto, no versículo 8. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não tem opção, é só a Ele. A glória é só para Deus. Glorifique somente a Deus. É a resposta de Jesus e a resposta para as nossas vidas. É a maneira que Jesus nos ensina a glorificarmos a Deus é pelo caminho da renúncia. É pelo caminho do sofrimento, o caminho da humilhação, o caminho da cruz. Não tem como nós sermos cristãos e não passarmos pelo sofrimento, não passarmos pelo caminho da renúncia. Não tem atalho para a cruz. Existe um caminho de submissão, de humilhação. E se ele, Jesus, trilhou essa jornada, como que para nós seria diferente? Influência, autoridade e poder não são tomados, eles são dados àqueles que se humilham e confiam em Deus, pois Deus exalta os humildes. E Deus exalta os humildes, pois é dos humildes que é o reino dos céus. Jesus vai falar isso em Mateus 18, naquela situação bela com as crianças, né? Quem se humilha como essa criança é que vai ser o maior no reino dos céus. Que a criança é humilde. Ainda mais a criança naquele contexto, que não tinha uma importância social. Ela sabia do lugar dela. Lá em Isaías 57, vai nos lembrar que Deus habita onde? Deus habita no coração do contrito. Deus habita com um humilde de coração, com aquele que se humilha e se rende diante de Deus. Lucas 1, 52, Deus tira o trono dos poderosos. E quando Deus tira o trono dos poderosos, o versículo 52 diz que ele exalta os humildes. Lucas 14 narra as palavras de Cristo Jesus, quando Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, e será exaltado por Deus. Então não é sobre tomar o controle, mas receber humildemente de Deus. O diabo persiste e lança a terceira tentação para apressar Jesus. Vamos ver se ele consegue apressar Jesus. Versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo questiona, para que esperar para provar que você é filho de Deus? Por que você espera? Por que essa calma? Por que essa tranquilidade no sofrimento aqui do deserto, em jejum, com fome? Basta um salto suicida e Deus te resgataria com seus anjos. O diabo agora está utilizando
né, num grito de desespero, é o terceiro movimento da tentação, a própria Escritura para tentar Jesus. Ele manipula uma promessa que é real e verdadeira. Está lá no Salmo 91, verso 11 e 12, para uma aplicação totalmente distorcida. Porque se nós voltarmos para o Salmo 91 e lermos o primeiro verso, o verso vai estar escrito o quê? Aquele que habita, aquele que descansa, aquele que se refugia na morada do Altíssimo, tem confiança, tem calma, tem tranquilidade. Então nem faz sentido o diabo lançar essa escritura aqui. Faz somente para o diabo que ele está distorcendo a palavra de Deus. Ele pega um trecho para ser aplicado na desconfiança em Deus, levando Jesus para a parte mais alta do templo. E olha só interessante, porque no Salmo 91 vai nos dizer que aquele que se refugia na morada do Altíssimo tem paz e descanso, porque está na morada do Altíssimo. Agora o diabo leva Jesus na parte alta do templo, o local que representa o quê? A morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo. E diz, jogue-se daí. Ele manipula uma promessa que é verdadeira, mas deseja que Jesus saia da presença de Deus. Pule daí, jogue-se daí, saia da morada do Altíssimo, saia do refúgio de Deus, saia da presença, saia da confiança, colocando em dúvida novamente a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, será que o Pai não se importa com você? Por que você não faz isso? Agora ou nunca, prove, haja e mostre que Deus se importa com você. Amigos e amigas, quantas vezes nós caímos nessa tentação? Tentação apressada, de reivindicar as promessas bíblicas para nós, na nossa maneira, no nosso tempo, e não no tempo de Deus, e não na direção de Deus. Eu quero essa cura, eu quero essa direção, eu quero essa conquista, eu quero agora, nesses termos e nessa direção. Não é isso que a teologia bíblica nos ensina. A teologia bíblica nos ensina a pedir ao Pai, que cuida, que sustenta, a orar sem cessar, a entregar todos os seus anseios diante de Deus e a aguardar que Deus não chega atrasado. Ele chega no tempo certo, Ele ouve a nossa oração, é sobre Ele, não é sobre eu. Agora nunca, Deus, faça o que eu estou mandando. Isso é uma tentativa apressada de provar que Deus se importa, mas não é de fato uma vida submissa à vontade de Deus. Como que nós resistimos a essa tentação? Eis a resposta de Jesus: espere em Deus. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova. Tenha paciência, tenha calma. Ele jamais deixou de olhar para você. Jesus nos ensina que as promessas do eterno estão inseridas num relacionamento amoroso selado por uma aliança, não numa obrigação simples contratual de direitos e deveres, mas muito mais do que isso, selado numa aliança, que confiamos no caráter de Deus, porque Ele nos escolheu primeiro, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, e por isso, porque o caráter dEle é fiel e permanece para sempre, eu não preciso testar Deus, eu posso, na verdade, confiar nele, que não somos nós que forçamos que Deus prove algo, mas que Ele provou o seu amor por nós na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, para me salvar, para te salvar, quando? Quando ainda éramos inimigos dele. O que mais nós precisamos? Tudo já foi provado, tudo já foi revelado, o amor de Cristo Jesus incalculável por mim e por você, a graça maravilhosa e a certeza de que nós somos o povo de Deus, estamos salvos no poder de Cristo Jesus. Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que nós fazemos na prática, então, diante dessa resposta divina de Cristo Jesus? Confiamos no amor de Deus. Confiamos na palavra de Deus. Confiamos na presença de Deus. Confiamos nas promessas de Deus reveladas em Cristo Jesus e nas Sagradas Escrituras. E se elas ainda não chegaram, por uma questão de tempo, não do tempo cronos do nosso relógio, mas por uma questão do tempo kairos de Deus, lembre-se
de não se apressar, porque Deus não chega atrasado. No agora ou nunca de Deus, o nosso agora é esperar. Esperar de esperançar, confiar, permanecer em Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da eternidade. Ele está nos formando espiritualmente. Essa série tem sido um impacto para a nossa vida acelerada, né? Um breque. A gente para, pensa, reflete. Às vezes fica bravo com nós mesmos, faz exercício, vai no açaí, guarda um monte de carrinho que está no estacionamento, fica bravo com o pastor, dá esses exemplos, dá esses desafios, né? E aí você tem que ser mais calmo em casa. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está moldando o nosso coração. Está nos formando em semelhança a Cristo Jesus, desde que nós confiemos na Tua palavra. O diabo, ele tenta, dizendo o seguinte: não perca essa chance. Não perca essa chance. Mas Deus sussurra: não perca a minha paz. Não perca a minha calma. Não perca a minha presença. Não perca. Jesus nos ensina que o Espírito nos guia para o deserto. E que faz parte, então, da minha jornada e da sua jornada, sermos tentados pelo inimigo e no deserto, né? Já não basta ser tentado, é no deserto. O texto acaba com o verso 13, que vai nos dizer: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Deixou Jesus? Deixou. Até quando? Até a ocasião oportuna. Isso significa que o diabo volta para tentar nos apressar novamente. Pois a tentação é pressa doentia. É o agora ou nunca deste mundo. Ele volta, o diabo, com as mesmas tentações, muita falta de criatividade, mas se a gente não tiver com calma, no ritmo da graça de Jesus, a tentação começa a ficar prazerosa. Lembremos que o Espírito nos conduz ao deserto. E no deserto, a palavra agora ou nunca é esperar em Deus. Somente assim, nessa calma enraizada na esperança em Deus, Ele faz a obra dele em nós, por nós e através de nós. É no ritmo da graça, é no ritmo da calma. Lembre-se que a calma de Jesus no deserto, como foi possível a calma de Jesus no deserto? Foi possível por causa da informação que nós temos no versículo 1. Jesus estava o quê? Cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A nossa capacidade de esperar também vem do Espírito Santo de Deus. O que devemos buscar? Tomar uma decisão do agora ou nunca? Ou sermos cheios do Espírito Santo? Não deixe que o diabo apresse o seu coração. Alimente a sua alma com as promessas de Deus e glorifique e confie em Deus. Agora ou nunca, desacelere como filho e como filha de Deus. Assim, a santa calma florescerá num coração cheio de esperança em Deus. É nessa santa calma que Cristo Jesus quer guiar a minha e a sua vida. Amém? Tem lição para casa? Tem lição para casa. Uma lição para casa. Antes de tomar uma decisão importante. E aí não importa o tamanho da importância da decisão. Né? Sendo ela importante para a sua vida, para a sua história. Pare por 5 minutos, ore e pergunte: isso reflete a calma de Jesus ou a tentação da pressa? 5 minutos. Não estou sugerindo meia hora, 1 hora, só 5 minutos. Para e pensa. Isso reflete a calma de Jesus ou eu estou sendo direcionado pela tentação da pressa? Então, para tudo essa semana, você vai parar, vai orar, vai refletir e a sua oração vai ser essa. O que eu estou fazendo é uma oportunidade divina ou é a tentação da pressa? Deus, acalma meu coração. Só de você parar, só de você orar, só de você buscar com essa pergunta, você vai perceber muita coisa. Confie em mim. Confie em mim, você vai perceber muita coisa. Só de você parar, pensar e orar. Inclusive quando você está sentado no sofá, no seu horário de lazer, de folga, de calmaria, assistindo um jogo de futebol, um jogo de tênis, um programa, seja o que for, o seu descanso,
aí notificação. Plim! O urubu das promoções. Buscapé. O ar-condicionado diminuiu o preço em 12 vezes sem juros. Eu vou comprar. Não. Para, reflita. É agora ou nunca? Pode ser agora ou nunca para quem não está estourado no cartão de crédito. Talvez não seja a hora ou nunca agora para você. Mas para e pensa. Não vai clicando, não. É agora ou nunca, agora ou nunca. Ore e reflita. Deus, essa comprinha aqui reflete a calma de Jesus ou a tentação da pressa? Esse aplicativo da Shopee reflete a calma de Jesus ou a tentação da pressa? Você já pensou em considerar remover esse aplicativo do seu celular? Você já considerou que o aplicativo da Shopee no seu celular pode ser a grande tentação de Satanás sobre a sua vida? Mas eu preciso tanto daquela roupa. Apaga a Shopee, vai para a loja física. Mas não é o vai para a loja física. No caminho da loja física, você já vai pensar, talvez eu não precisava tanto dessa roupa. Mas na hora você foi impulsionado. Reações impulsivas, reações apressadas, são reações equivocadas. Ore, decida diante de Deus e pergunte, é uma oportunidade divina ou eu estou sendo agarrado e fisgado pela tentação da pressa? Essa é a sua lição essa semana. Use com sabedoria. Olhe para o seu coraçãozinho. Maridos, não fique falando de suas esposas. Essa mensagem é para você. Esposas, não fiquem falando dos seus maridos. Né? Porque tem gente que pega a lição prática de vida em casa. Né? Algumas o pastor fala para a gente dividir e compartilhar. Essa é sobre você, tá? É sobre você olhar e não aproveitar. O pastor mandou apagar o aplicativo da Shopee aqui. Eu estou apagando de todo mundo. Assim. Então, cuida primeiro do seu interior, com calma e tranquilidade. Né? E que Deus nos abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem numa vida com calma. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, antes de nós participarmos da mesa de Cristo Jesus, temos um momento precioso aqui. Nos últimos meses, recebemos por carta de transferência de outra IPB, de outras igrejas presbiterianas do Brasil, os seguintes membros que eu quero chamar para que venham aqui à frente. Aqueles que estão aqui nessa manhã, William Fernandes do Nascimento, Renata Martins Ferrari do Nascimento, Camila de Jesus Oliveira, Giovana Oliveira Sena, Ana Oliveira Sena, podem vir, podem ir subindo aqui à frente, Robson Cássio Santos, Raquel Yoshiko Santos, Lucas Davi Pereira Gomes, Camila Cristina Riuli Gomes, podem subir aqui, gente, podem vir. Tragam os pequenos, Tiago Gomes, Rebeca Gomes, fazem parte da aliança de Deus, já batizados na igreja de origem. Subam aqui à frente para que a igreja veja vocês. Todos vocês, já membros do corpo de Cristo Jesus, vieram com carta de transferência, alguns de outra cidade, e conversaram comigo, conversaram com o conselho, são recebidos agora como membros e membras. Sempre tenho dificuldade com a palavra membras, mas foi agora autorizado, né, pelo dicionário, como parte da igreja presbiteriana do Parque, da igreja de Cristo Jesus. Nessa ocasião, eu vou convidar vocês a reafirmarem a vida que vocês já vivem sob a aliança da graça, fazendo uma pergunta bem simples. Vocês prometem continuar seguindo a Jesus com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim? Eu quero perguntar à Igreja Presbiteriana do Parque. Igreja Presbiteriana do Parque, vocês recebem com alegria e comunhão esses irmãos, essas irmãs, como membros da grande família da fé? Sim? Sim. Amém. Com alegria e gratidão, damos boas-vindas a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Eu convido o presbítero Gustavo Lino para que venha aqui à frente e ore pela vida desses nossos irmãos e irmãs que acabaram de ser recebidos. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças porque é o Senhor que nos alcança, muda o nosso coração, nos transforma. E temos sido, Senhor, edificados pelos nossos irmãos que têm chego aqui na nossa igreja local, pelos seus testemunhos de fé no Senhor, de conversão, de mudança de vida. Que o Senhor os use para abençoar essa comunidade e também nos dê, Senhor, um coração amoroso, receptivo, para nós que já estamos aqui, para recebê-los de braços abertos e juntos, pelo nosso amor uns aos outros, testemunhar essa comunidade, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que seja para a glória do Senhor, esse tempo aqui juntos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês podem se sentar. Nós vamos continuar aqui ainda no momento de celebração. A gente participa de um momento muito especial na vida de pessoas que depositaram a fé em Cristo Jesus, que estão vivendo coisas grandiosas, uma transformação incrível de dentro para fora. E agora, nessa manhã, essas pessoas irão declarar publicamente a realidade maravilhosa da ação do Espírito Santo que elas já estão vivenciando. Algumas já vivenciam isso, estavam vivenciando isso em outras denominações. Outras vivenciam isso desde a infância, foram batizadas na infância e participam, são membros da aliança e agora chegou o momento de declarar publicamente isso. Passaram por um momento de ponto de partida, onde nós revisitamos temas teológicos, bíblicos e doutrinários, e eu quero chamar para que venha aqui à frente Danilo Macedo Campanhã, Isabela Radassa Penteado Campos, Paola Palma Pires Rosa. Podem vir aqui à frente, por favor. Para que a igreja veja vocês. Pode vir aqui mais para o meio, gente. Todos eles já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por igrejas verdadeiras, que têm as marcas da Igreja de Cristo Jesus. Portanto, não haverá batismo, mas sim aqui uma declaração pública de fé, reafirmando o que eles já têm no coração deles. Nós temos aproveitando aqui a nossa fotógrafa aqui, oficial da igreja, que está registrando esse momento. Os familiares podem registrar. E ela está aqui fazendo o registro. Inclusive, no final, quero lembrar que no final a Marisa está à disposição para que vocês tirem foto com os familiares, uma vez que eles estão aqui nesse momento único. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança de suas promessas. E assim Jesus diz em Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo nos ensina em Romanos, capítulo 10, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu estou feliz, o conselho está feliz e a igreja está muito feliz com vocês. Esse é um momento de celebração. A graça de Deus tem conduzido a vida e a história de vocês em todos os momentos, e aqui vocês vão declarar essa grande verdade diante da igreja de Cristo Jesus que ora e que caminha com vocês. Eu farei algumas perguntas e peço que respondam com sinceridade. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Sim, eu creio. Vocês creem que a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas contrárias à Bíblia? Sim, eu creio.
Vocês creem que foram concebidos em pecado, incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, mas que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que não há outro caminho para chegar a Deus senão pela graça de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo? Sim, eu creio. Vocês prometem que, como membros dessa igreja, se sujeitarão sempre à disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Prometem? Vocês prometem seguir a Jesus com palavras e ações, fidelidade e integridade, obedecendo a sua palavra e sendo reflexo do seu amor? Sim. Quero convidar agora para que cada um de cada vez, vamos fazer por ordem alfabética, tome o seu lugar aqui no púlpito e declare com a sua voz e coração a confissão de fé que professa. Danilo, pode vir aqui à frente. Eu, Danilo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Isabela Radassa. Eu, Isabela Radassa Penteado Campos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Paola. Eu, Paola, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concedido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. A profissão de fé e as promessas que vocês acabaram de fazer diante de Deus e diante da Igreja de Cristo Jesus, elas importam em uma aliança entre Deus e vocês, na qual o nosso Deus promete ser o único na vida de vocês e vocês prometem pertencer a Ele. Eu convido a todos que podem, que se coloquem em pé nesse momento, pois farei uma pergunta à Igreja Presbiteriana do Parque. Igreja Presbiteriana do Parque, oficiais e demais membros desta igreja, vocês recebem com alegria e comunhão essas pessoas queridas e amáveis, para que possamos juntos procurar o bem-estar temporal e espiritual, cumprindo a palavra de Deus de fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sim? Sim. Mais uma vez, diante daquele sinal maravilhoso instituído na igreja primitiva, estenda sua mão diante dessas vidas, dessas pessoas, e nós vamos orar por cada uma delas. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade sobre a vida do teu servo Danilo. Obrigado, Deus, porque o Senhor o escolheu desde antes da fundação do mundo e o coração dele te pertence. Continua, Senhor, sustentando a jornada do Danilo,
a sua família, o seu casamento, a sua história, para que ele continue brilhando a luz do Senhor Jesus Cristo, onde quer que o Senhor o envie para a glória do Senhor. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, pela vida da Isabela Radassa. Obrigado porque esse coração é precioso ao Senhor e o Senhor tem planos de esperança sobre a vida dela. Que ela seja sempre sensível diante de uma vida de oração, a tua voz e a tua direção, para que ela continue vivendo aquilo que o Senhor tem preparado sobre a vida dela. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida da Paola, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sobre ela o teu amor, a tua graça, a gloriosa. Para todos nós que já passamos por isso, nós reafirmamos com eles o credo, as promessas, e somos lembrados pelo Espírito Santo que nós participamos da aliança. Somos lembrados, e essa lembrança nos faz cantar, nos alegrar com gratidão. E é isso que nós vamos fazer com essa canção, Me Lembrarei. Vamos louvar a nosso Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 24 a 26, diz o seguinte: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar calmo pela salvação do Senhor. Jeremias aqui fala com a sua própria alma. A minha porção é o Senhor. Portanto, Jeremias olhando para a sua própria alma, eu e você olhando para as nossas próprias almas, coloquemos então a nossa esperança nele. Só quem aquieta a alma pode refletir consigo mesmo, num diálogo santo, numa conversa santa, em que lembramos a nossa alma que é bom esperar e ter a absoluta certeza de que a nossa salvação está no Senhor. Como cantamos agora, que a minha alma, que as nossas almas lembrem do amor, da cruz, do sangue de Jesus, do pão, da dor, da salvação, do pecador, da aliança, de contemplar, do vinho e do caminhar. Que as nossas almas lembrem. Feche os teus olhos nesse momento. Em oração silenciosa, confesse seus pecados a Deus. E lembre-se que é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Se há algo a ser confessado, coloque diante do Senhor. Peça perdão. Perdão, Senhor, porque eu errei. Perdão, Senhor, por causa desse pecado. Perdão, Deus, porque eu me apressei aqui. Mas eu não quero mais me apressar. Eu quero confiar. Eu quero pôr no Senhor a minha esperança. Ó Deus, Pai de amor, aqui nós abrimos os nossos corações, o nosso interior diante do Senhor. Não podemos esconder nada do Senhor e nem esse é o nosso desejo. Nós, lembrados pelo Teu Santo Espírito, da Tua salvação, do Teu poder, do Teu amor incalculável, aqui confessamos os nossos erros, os nossos pecados, na mais absoluta certeza de que o Senhor perdoa, de que o Senhor purifica, de que o Senhor não rejeita um coração contrito, um coração humilde. E mais do que isso, o Senhor renova e restaura as nossas vidas através do perdão que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela restauração. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Neste momento nós vamos participar da mesa de Cristo Jesus. Eu quero convidar para que venham aqui à frente os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Parque, o presbítero Onofre, o presbítero Gustavo Lino, e convido também que participe da mesa aqui, nos auxilie na distribuição, o presbítero Gilberto Campos, da Igreja Presbiteriana de Tapetininga, o presbítero Adriel Penteado, da Igreja Presbiteriana de Leme, para que venham aqui e nos auxiliem na distribuição dos elementos. A igreja pode se sentar nesse momento. E nós vamos orar mais uma vez. Damos-te graça, Senhor, porque Tu és o nosso eterno Deus, o Todo-Poderoso, que enviou o Seu único Filho para cumprir a Tua vontade. Damos-te graça por Cristo Jesus, pela Sua obra na cruz e pelo sinal e selo desta graça, que é o sacramento, e que em obediência à Sua palavra nós agora celebramos. Agora, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito separe e consagre do uso comum esses elementos do pão e do suco de uva, para que sejam para nós a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Amém e amém. Os presbíteros irão em direção à igreja, e você que participará da comunhão, você vai se colocar em pé, vai pegar os elementos do pão e do suco de uva e vai aguardar. Depois que todos tiverem recebido os elementos, nós iremos participar desse momento juntos, com um toque especial. Eu quero convidar aqueles que professaram a fé, Isabela Radassa, Danilo e Paola, para que venham aqui à frente, à mesa de Cristo Jesus, enquanto nós participemos disso. Podem vir aqui. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. E podemos perceber, através do Teu Santo Espírito, a Tua santidade nas nossas vidas e nesse espaço. Apesar de nós, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor forma os nossos corações. E Cristo Jesus, nosso Senhor, Mestre e Salvador, agora, Cristo, nós Te adoramos e temos o privilégio de participar da comunhão com o Senhor. Obrigado, Santo Espírito de Deus, que é poder sobre a igreja, que habita agora em nossos corações. Continua, Senhor, nos guiando. Continua, ó Deus, conduzindo as nossas vidas e formando a nossa alma em semelhança à alma de Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado porque nós somos bem-vindos à mesa do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Um ótimo domingo a todos, que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.